Isso aí, galera. Estamos aí com o nosso agora resumo, né? Porque com esse resumo você vai fazer as atividades, né? Então a gente está aí dando uma geral no conteúdo para você fazer as atividades. Vamos lá então? Olha aí. Revisão de conteúdo, né? Vetores. Ó, as grandezas físicas. Nós temos a grandeza que são escalares, né? Temos também as grandezas que são vetoriais, tá? As grandezas escalares são expressas por um valor numérico, uma quantidade, e de uma única unidade de medida. Então, se eu quero falar de velocidade, eu falo 30 km por hora. Se eu falar 5 metros por segundo, né? Aí você teria um valor numérico e uma quantidade. As grandezas escalares são aquelas que não precisam de orientação. Então, na verdade, a velocidade precisa de orientação, né? Mas o tempo, por exemplo, é um deles que não precisa. Tempo, massa, temperatura, comprimento. Essas são grandezas escalares que precisa só do número e da unidade de medida. Só. Né? Ao tempo, eu fiquei em casa durante a manhã toda. Então, fiquei das 8 às 12 horas, 4 horas em casa, sem fazer nada, só curtindo. É o tempo, certo? Massa. Ah, eu quero comprar aqui batatinha, né? A batata inglesa aí, vou comprar 3 quilogramas de batata, fazer um purê. Então, precisa só da massa, do valor, né? O número e a medida. As vetoriais, além dessas medidas, nós temos que ter outras características. Então, são 3. Seria o módulo, que é o tamanho com a unidade de medida, né? Para saber se é velocidade ou se é aceleração. A direção e também o sentido. Sem isso, você não consegue caracterizar de maneira correta as grandezas vetoriais. Aí, ó, velocidade, força, campo elétrico, você não estudou ainda, mas vai estudar, tá? Lembrando que a gente fala de algumas unidades aqui, algumas grandezas, que ainda não foram falados, mas serão falados, tá bom? Então, olha bem, a grandeza escalar é bem simples. Você vai lá, só falou um número, e unidade de medida, né, pessoal? A gente fica assim falando as coisas, por exemplo, a gente fala assim, ah, vai lá e compra 5 quilos de carne. Mas quilo quer dizer 1.000. Se você pegar, falando a língua portuguesa mesmo, quilo quer dizer 1.000. 5.000 carne, agora compra, no caso você fala lá, 5 quilogramas de carne, ou 5 gramas. 5 gramas não dá para nada, né? Mas aí você pode comprar em grama, em quilograma e assim por diante. Ah, eu tenho a terra lá, eu tenho um hectare, tem tantos hectares. Eu tenho alqueires, é 2,4 hectares, né? Cada alqueire aí. Então você tem que saber o que está falando, tem a medida. Ah, eu comprei, né, uma cerâmica, 100 metros quadrados de cerâmica. Eu comprei 10 centímetros quadrados, então tem que usar a unidade. A grandeza vetorial, ela, além disso, ela precisa também de uma orientação. Eu falo da velocidade. Ah, o carro saí de casa de carro a 30 km/h, mas foi para onde? Você foi para a direita, foi para a esquerda, foi da sua casa até a escola, da sua casa até a cidade. Então, para cada lugar que você for, você tem que orientar. Então tem que dar uma direção, tem que dar um sentido, além de falar a velocidade do automóvel ali, no caso, para você ter uma ideia dessa medida, né? Se é quilômetros por hora, e para você saber. Você fala, estou a 40 km por hora, você andou numa velocidade boa, na estrada de chão, aí beleza. No asfalto, se for uma BR, já está uma velocidade pouca, nem pode andar, nem deve andar a 40 km por hora, que isso até atrapalha o trânsito. Lembre que precisa de uma velocidade limite, não pode ser uma velocidade muito baixa para andar numa autoestrada e nem muito alta, tá? Então, lembrando que a grandeza escalar é definida com número e a unidade de medida. A grandeza vetorial precisa, além do número e a unidade de medida, a direção e o sentido, certo? Vamos lá, faça atividades. Daqui a pouco a gente volta para ajudar vocês aí a tirar as dúvidas, se porventura tiverem alguma. Beleza? Olha, estamos de volta, né? Vamos tirar as dúvidas de vocês e se tiver alguma, se não tiver melhor ainda,
Sempre tem aquela discussão, conversa aqui, aí é um cálculo ali, mas é para isso que nós estamos aqui. Vamos lá? Então, resolução da atividade de sala. Olha aí, a primeira questão, nós colocamos uma figura, e aí tem 2, 4, 6, 7 vetores, né? E eles têm um tamanho. O tamanho está dizendo aqui que cada lado dessa figura é uma unidade, ó. Essa unidade não foi definida. Se é metro, não foi dada a grandeza, mas é uma unidade. Então, se tiver 2, é o dobro. Se tiver 5, 5 vezes maior. Então, estão todos representados. Esse aqui, por exemplo, ocupa 2 lados do quadrado, tem 2 unidades, e assim por diante. Vamos determinar quais os vetores que estão aqui que têm a mesma direção. Também vamos determinar quem tem o mesmo sentido, mesmo que tenha, aí é difícil ter a mesma direção em sentido oposto, né? Mas você pode estar para a direita, para cima e para baixo. Aí você tem a mesma direção? Tem. E o mesmo sentido? Não. Tem a mesma intensidade. Intensidade é o modo. São quantos lados desse aqui eu tenho, tá? Cada lado dessas medidas aqui representa uma unidade. E aqueles que são iguais. Pessoal, para ser igual, tem que ter mesma direção, mesmo modo e mesmo sentido. É tudo igual mesmo, não tem nada diferente, tá? Bom, os que têm a mesma direção, nós podemos ver aqui A, E e F. O A é vertical, não importa o sentido. O E é vertical, é outro sentido, mas é vertical. E o F é vertical. Então, nós temos 3 medidas, 3 vetores que têm a mesma direção. O B, ele é horizontal, aqui é oblíquo, oblíquo e horizontal. Então, não tem a mesma direção do que A, E e F. Quem mais tem a mesma direção? B e G. B é horizontal e G também é horizontal. Mas também C e D. Olha aqui, nós temos aí, na verdade, oblíquo e usando aqui o canto de um quadrado no canto do segundo quadrado, tá? Então, nós podemos dizer que A, E e F têm a mesma direção. Nós podemos dizer que B e G também têm a mesma direção, apesar de não ser direção de A. C e D também têm a mesma direção, não é a direção nem de B nem de A. E os que têm o mesmo sentido? Bom, olha bem aqui. A e F tem um sentido para cima, vertical para cima. Então, é o mesmo sentido. B, nem C, nem D, nem G, nem E não tem o mesmo sentido. Está apontando vertical para cima. O C e o D também, eles são oblíquo, né, e para cima. Não é vertical nem horizontal, é oblíquo, mas para cima. E não tem um desvio. Se esse aqui fosse assim, ó, já não teria o mesmo sentido. Já mudou de sentido, mudou de direção, tá? Então, tem o mesmo sentido. Agora, os outros não têm. A mesma intensidade tem que olhar a quantidade de tracinho do lado do quadrado, tá? Por exemplo, A tem 2 unidades, ó. 1, 2. B, 1, 2. Não tem direção, nem sentido igual, mas tem a mesma unidade. E, 1, 2. F, 1, 2. Esse aqui tem 2. Aqui sim, a diagonal do quadrado, a diagonal é maior do que os lados do quadrado. Nós sabemos disso. Se aqui for 2 centímetros, que é 2 raiz de 2. Lembra bem. Então, na verdade... Opa, vou pegar a borracha aqui. Ok? Então, aqui é 2 na diagonal do quadrado. Agora eu posso falar diagonal, tá? Na diagonal dos 2 quadradinhos ali. Então, eles não têm o mesmo tamanho dos outros, né? Então, A, B, E e F tem duas unidades cada um. Cada um deles tem 2 unidades. O D e o C e o D também tem... Aqui, no caso, tem 2 raiz de 2, né? É 1 e 1, né? Faz um aqui, ó. Então, 2 e 2, tá? E iguais só A e F. Desculpa aí. O A ele é vertical
2 unidades para cima. O F é 2 unidades, vertical e para cima. O B é 2 unidades de horizontal. O E é vertical e é 2 unidades, mas é para baixo. Então, os únicos iguais é A e F, e tem mais algum? Tem. O C e o D também, porque eles são oblíquos para cima, mas na mesma direção e mesmo sentido. Então, isso caracteriza, na verdade, ser igual, ter a mesma intensidade, ter a mesma direção ou ter o mesmo sentido, tá bom? Apagar aqui para você ter uma visão melhor, né? Enquanto eu estou falando, mas depois que terminou de falar, os riscos confundem. Olha aí, ó. Ok? Agora vamos para uma questão aqui. Gol imortal de falta de Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra, completa 16 anos. Isso, né, no ano de 2018, foi um post, dia 21 de junho de 2018, tem um ano que já foi atualizado. No dia 21 de junho de 2002, R10, quer dizer, Ronaldinho Gaúcho, né, que vestia a 11 na seleção, fez o gol da classificação contra os ingleses nas quartas de final da Copa, minutos antes de ser expulso. Acaba sendo expulso depois e tal. Ronaldinho Gaúcho, ou então, tem uma parte aí que não interessou, né, anotar aí. Jovem de 22 anos chamava o mundo para sambar com o melhor da genialidade brasileira ao marcar aquele gol de falta antológico contra a Inglaterra. Então, mostrou aí direitinho, vamos ver o que está pedindo aí. Faltas com barreiras são mais difíceis de serem contornadas, literalmente falando, né? Para isso, o cobrador terá de aplicar força para alterar a velocidade da bola e desviá-la da barreira, rumo ao gol. Então, mudar a direção, né? Então, podemos definir a velocidade como uma grandeza o quê? O que será que essa grandeza é? Se precisou de usar força, é uma grandeza vetorial. Essa velocidade, ela mudou durante o percurso. Então, nós temos aí a grandeza vetorial, mas vamos falar um pouquinho sobre cobrança de falta no futebol e a física. Existe aí uma relação, pessoal. Olha bem, aplicando o princípio de inércia, perceberemos que a bola em movimento tende a continuar em movimento. Se ela está em movimento, a tendência é continuar em movimento. E o movimento é retilíneo uniforme. Mas a força gravitacional também entra em jogo, quando nós falamos de chute de longa distância. E ela é responsável por puxar a bola, fazendo o chute formar um arco, né? Uma parábola, né, que nós falamos. Chutes com curva, aqueles que tem chamado de efeito, o futebol fala que chutou com efeito. São explicados a partir do efeito Magnus, por isso que a palavra efeito lá, né? Descoberto pelo físico alemão Henk Gustav Magnus. Olha bem, esse efeito acontece quando o objeto cilíndrico, no caso a bola, ele é cilíndrico, né? No caso, gira enquanto está em movimento. Olha bem, além dela ter o movimento aí sendo lançado, ela ainda gira. Enquanto ela vai girando e movimentando, girando e indo para frente, ela forma essas correntes de ar e aí engana o goleiro, porque às vezes o goleiro acha que ela está numa altura, está em outra altura. Faz com que o fluxo de ar seja mais rápido na direção do giro da bola e mais lento na direção contrária, gerando esse efeito da curva, tá? Então, por esse movimento, nós temos, então, ser vetorial, porque ela está mudando o tempo todo, ainda mais com efeito. Então, uma questão simples de futebol aí mostrou para a gente, na verdade, que podemos estudar. Inclusive, esse Magnus aí estudou o efeito no futebol mesmo, né? Ok? Então, o vetorial já sabia, mas foi só para complementar um pouquinho a nossa aula. O relato do primeiro voo cross, Skywalk, Mescal, né? E aí o modelo 3 em A. Planejar, essa é a palavra-chave da vida, mas nem sempre as coisas acontecem como planejado. Mas as surpresas positivas são muito marcantes, principalmente quando realizamos ações que imaginávamos que ainda iria demorar para acontecer. 18 quilômetros tem um parapente, em A, o nome do parapente, Mescal 3, Skywalk, né, que é o modelo. Em 18 de 1 de 2015, 90 minutos de voo, 1.895 metros de altura que ele atingiu,
máxima e térmica de até 5 metros por segundo. Quando eu falo de máxima e térmicas, são os ventos, né, que ocorrem para os parapentes, está bem aqui, ó, praticando um voo, tem outro aqui. Então, eles têm essa maneira de conversar entre eles. Foi retirado aí do Blogspot, né, do Marcelo Siqueira, tá? Sabe-se que ao praticar parapente, uma pessoa usa as correntes de ar, conseguindo voar por horas durante o seu deslocamento, mesmo com a atração gravitacional do planeta agindo. Então, das grandezas físicas envolvidas nesse esporte, que nós comentamos todas elas aí, quais delas têm natureza vetorial? Deslocamento, velocidade e força. Força, aceleração e tempo. Tempo é vetorial, nós sabemos que o tempo, quando fala do tempo, quanto tempo você voa e tudo, não é vetorial. Tempo, aí não é vetorial também, tempo não é vetorial. Já sabemos que B, C e D não são resposta. Altura também não é vetorial, só altura, né? Então, também confirma aqui e aqui, velocidade, força e altura. Então, na verdade, a letra A, né? Deslocamento, do início ao final, então precisa de direção, precisa de sentido, a velocidade e a força, ok? Então, é uma questão simples para chamar a atenção, mas a resposta era mais simples ainda, ok? Deslocamento, velocidade e força. Todos eles precisam, além, deslocou para onde? Para onde ele foi? Do morro tal para o morro tal, né? E velocidade, qual velocidade depende da força gravitacional, de cada vento que chegou lá, então ela mudou o tempo. E a força, nós sabemos que ela é vetorial, ela faz com que a velocidade mude, né? E ela tem uma aceleração junto com a aplicação dela. E a aceleração é vetorial também, tá bom? Agora vamos para uma questão de Enem. Aí, ó. Os ponteiros de hora e minuto de um relógio suíço, né, têm respectivamente 1 centímetro e 2 centímetros. O do segundo aí não foi colocado. Supondo que cada ponteiro do relógio é um vetor que sai do centro do relógio e aponta na direção, o vetor tem direção e sentido, dos números na extremidade do relógio, determina o vetor resultante da soma dos dois vetores correspondente aos ponteiros de hora e minuto, quando o relógio marcar 6 horas. Quando ele marcar 6 horas, nós vamos ter a resposta. O vetor tem módulo 1 e aponta a direção do 12. Tem módulo 2 na direção do 12. Tem 1 centímetro de módulo e a direção do número 6. Tem 2 centímetros do 6 ou 1,5 e do 6. Vamos fazer aqui, né? Olha aí, ó, o relógio, 6 horas. O pequeno está marcando 6 e o grande do minuto no 12, né? Chamamos de M e N para não confundir. A soma, o vetor soma é de M mais N. Vê que estão na mesma direção quando marca 6 horas, né? Então o M está apontando para cima. No final do M a gente coloca o N apontando para baixo. Ele é menor, né? E o soma é do início do M até o final do N. Então, olha bem, esse é o vetor soma. Como ele é 1 centímetro e o outro é 2, né? O de horas é 1 e o de minutos são 2, eles estão em sentido oposto, tem que diminuir, né? Se para cima é positivo, para baixo é negativo. 2 menos 1, 1. Então, intensidade de 1 centímetro, a direção é vertical, no sentido do número 12 do relógio, porque está apontando para cima, não apontando para o 6, que é o vetor menor. Essa é a resposta, então. O vetor tem módulo 1 centímetro e aponta na direção do número 12 do relógio. Ok? Bom, pessoal, a nossa aula aí falou de vetores, usou o dia a dia, a física, para explicar e colocar as respostas aí sobre vetores. Não é uma questão de matemática, é utilizado em física. Então, até uma próxima aula.